Olá pessoal, tudo bem? Hoje a aula é de Direito Civil 7, Direito das Sucessões. E o nosso conteúdo da aula de hoje, que a gente precisa passar, é sobre codicilo, que nós temos que terminar o codicilo, os testamentos especiais, temos que falar da petição de herança e das disposições testamentárias. Então, codicilo, testamentos especiais, petição de herança e das disposições testamentárias. Muito bem, então já pegam os documentinhos de vocês, já disponibilizados no SEI, tá? Para ir acompanhando aqui junto comigo, a nossa aula ser mais fluente. Vamos lá, os codicílios. Primeira coisa, os codicílios são formas de se deixar patrimônios ou determinadas disposições especiais que não seguem a mesma solenidade do testamento, eles são mais tranquilos de serem feitos. Sua normativa está aqui no Código Civil, no 1881, falando que toda pessoa capaz de testar, ou seja, os maiores de 16 anos, né? Toda pessoa poderá, mediante escrito particular seu, datado e assinado, então aqui nós já vemos que temos uma burocracia maior do que a maioria dos nossos testamentos ordinários, fazer disposições especiais sobre seu enterro, sobre esmolas de pouca monta a certas e determinadas pessoas, ou indeterminadamente aos pobres de certo lugar, assim como legar móveis, roupas ou joias de pouco valor de seu uso pessoal. Então nós conseguimos ver aqui no codicilo o que pode ser disposto. Ele começa falando sobre disposições especiais de enterramento, se eu quero ser cremado, se eu quero ser enterrado, o local do meu enterro, sobre esmolas de pouca monta a certas e determinadas pessoas. Toda hora que a gente vê pouca monta, ou que a gente vê de pouco valor, a doutrina e a jurisprudência vem considerando o valor de 10% o valor de pouca monta. Tá? Então esse é um valor, não tem nada objetivo na lei, mas nossa doutrina e jurisprudência considera em torno de 10% um valor pequeno. Ou de forma indeterminada aos pobres de certo lugar, lembrando que sempre tem que proteger a legítima, assim como legar móveis, roupas ou joias de novo de pequeno valor de uso pessoal seu. Os codicílios eles trazem uma ideia muito interessante sobre a função social da propriedade e sobre as disposições especiais daqueles testamentos não patrimonializados. A afirmar que a propriedade, como a propriedade é do próprio testador, né, no caso aqui de quem está dispondo através de codicilo, de cujos que dispôs do codicilo, ele quer que o seu patrimônio seja passado a pessoas de seu interesse que não tem tanto que na sua vida de patrimônio. Então, o codicilo tem uma função social da propriedade bastante interessante e traz também a ideia de disposições pós-mortem, né, causa-mortes, não patrimonializadas, que no caso são as disposições especiais sobre o seu enterro. O 1882 ele traz a ideia de que o codicilo ele existe independente de a pessoa vir a fazer testamento ou não. Os atos a que se refere ao que eu estou lendo agora, 1882, os atos a que se refere o artigo antecedente, salvo direito de terceiro, no caso de herdeiros, né, ou de legatários, valerão como codicílios, deixa ou não testamento ao autor, até que entre os próprios credores, tá? O 1883 ele traz uma ideia, e eu quero que vocês leiam com atenção, que ele traz a ideia de possibilidade de nomeação ou substituição de testamenteiro. Testamenteiro, gente, não é a pessoa que recebe o patrimônio. O testamenteiro, ele cumpre as vontades descritas no testamento. Quem recebe o patrimônio através de um testamento chama-se herdeiro testamentário ou legatário. Tá? O testamenteiro é quem faz cumprir o testamento. Exemplo, eu quero que entregue determinado bem para a pessoa tal na cidade X e nomeio tal pessoa para assim cumpri-lo. Essa pessoa é chamada testamenteiro. Então, o codicilo pode tanto nomear como substituir testamenteiro. É possível também o codicilo secreto ou cerrado, tá? Naquela modalidade de testamento, que ele será aberto da mesma forma que o testamento cerrado. Então, lembrando, abertura, registro e cumprimento somente no caso de juízo. Os codicílios, eles não revogam testamentos, eles posteriores a testamentos já existentes, eles não os revogam. O testamento tem, por ser mais burocrático, tem mais segurança jurídica. Contudo, se por acaso um testamento for posterior a um codicílio, se ele não o confirmar, declarar, tem a existência do codicílio, ou se acaso ele modificar, ele revoga o testamento. Então pode haver uma revogação tácita, tá, que é uma derrogação, ou uma revogação total, uma abrogação
do codicílio. Então, o testamento posterior, ele realmente poderá fazer com que o codicílio seja revogado se não mencionar ou se caso modificar. Agora, um codicílio posterior a um testamento não revoga testamento em suas tratativas. Sobre os testamentos especiais, nós temos só 3 testamentos, todos eles taxativos, números clausos. Só existem esses 3 testamentos especiais, que é o testamento marítimo, o testamento aeronáutico e o testamento militar. São testamentos extremamente raros, portanto, iremos passar aqui de forma mais rápida. Quanto ao testamento marítimo e aeronáutico, vamos começar pelo 1888, fala que se alguém estiver em viagem a bordo de navio nacional de guerra ou mercante, pode testar perante o comandante, em presença de 2 testemunhas, por forma que corresponda ao testamento público ou cerrado. Vamos rapidamente. Primeiro, se faz com quem? Perante o comandante. Qual é a quantidade de testemunhas? 2. Qual é a forma que eu vou escolher? Escolha a forma pública ou escolha a forma cerrada, secreta, mística? Para quem, qual é o documento que eu vou fazer isso? Onde é que eu tenho que registrar? O registro é feito no diário de bordo. Em especial para o testamento aeronáutico, que esteja a pessoa em viagem militar ou comercial, não só para o comandante, a pessoa que você dirige, mas também por pessoa designada por ele. O comandante, já pelo 1890, ele fica com a guarda deste registro no seu diário de bordo, e na hora que ele encontrar o primeiro porto ou aeroporto nacional, ele irá entregar o diário de bordo e formará um recibo de entrega, que ele vai ficar averbado no diário de bordo. Então, na hora que ele chegar no porto, primeiro porto ou aeroporto nacional, segundo 1890, ele entregará as informações às autoridades competentes, firmando o recibo dessa entrega, o diário de bordo. Esse testamento especial marítimo e aeronáutico, ele tem um prazo decadencial. Está descrito em 1891, que ele fala que vai caducar o testamento marítimo e aeronáutico se acaso o testador não morrer na viagem, ou é o prazo que vem descrito aqui, nem nos 90 dias subsequentes ao seu desembarque em terra, onde possa fazer da forma ordinária outro testamento. Então, essa especialidade do testamento, ela só é possível enquanto não estiver viável a feitura de um testamento ordinário, qualquer que seja um deles. Tá? Então, ele tem esse prazo decadencial de 90 dias. Se você puder, dentro desses 90 dias, fazer um outro testamento, você deve fazê-lo. Tá? Então, nem nos 90 dias subsequentes ao seu desembarque em terra. O testamento marítimo também tem uma invalidade, tá? Que se acaso a pessoa do testador estava num porto e ele podia ir a algum cartório para promover o testamento público ou o testamento cerrado, ou poder fazer da forma ordinária do particular, o testamento marítimo é considerado invalidado. Tá? Já para o testamento militar, está descrito em 1893, fala que o testamento dos militares e demais pessoas a serviço das Forças Armadas em campanha, dentro ou fora do país, assim como em prazas sitiadas, rodeadas, né, de forma que não dava para sair, ou que estejam de comunicações interrompidas, poderá fazer, se não haver no tabelião seu substituto legal, ante 2 ou 3 testemunhas, se o sacado não puder ou não souber assinar, caso em que assinará por ele uma delas. Então, da mesma forma que do testamento militar, ele traz a possibilidade de ser feito em um momento especial, trazendo para testemunhas ou 2 testemunhas, ele sabendo ler, sabendo escrever, fazendo dispor sobre o seu patrimônio, ou no caso de 3, se ele não puder ou souber assinar. Então, essa terceira testemunha que foi inclusa, ela irá assinar seu rogo, né, em seu lugar. O 1895 também traz um prazo decadencial idêntico de 90 dias, a afirmar que caduca o testamento militar, desde que depois dele o testador esteja 90 dias seguidos em lugar onde possa testar na forma ordinária, e aqui traz uma vírgula de uma exceçãozinha que tem para o militar, que salvo se esse testamento apresentar as solenidades prescritas no parágrafo único antecedente, que é quando o auditor ou oficial a quem o testamento se apresente notar em qualquer parte dele lugar, dia, mês e ano em que lhe foi apresentado, nota esta que será assinada por ele pelas testemunhas. Então, o prazo decadencial que depende ainda se todas as formalidades foram seguidas. Se forem,
não precisa procurar as formas ordinárias de testamento. Se não forem, precisa procurar as formas de testamento, senão caduca em 90 dias. Não está descrito aí para vocês, peço até perdão, mas o 1800, deixa eu dar uma olhada aqui, nós estamos no artigo 1895, então vamos aqui para o 1896. O 1896 traz uma ideia interessante sobre um testamento chamado testamento não compatível. É o único testamento que pode ser feito de forma oral. 1896 traz as pessoas designadas no artigo 1893, as pessoas, no caso, os militares e demais pessoas a serviço das Forças Armadas, estando empenhadas em combate ou feridas, então não entra aqui aeronáutico ou marítimo, tá? Estando empenhadas em combate ou feridas, podem testar oralmente, confiando a sua vontade a duas testemunhas. Esse é o testamento que apresenta menor segurança jurídica e também menor burocracia, dada a possibilidade de ser feito de forma oral para quem está buscando o testamento militar especial, né? Mas esse testamento não terá qualquer efeito, ou seja, sua eficácia está limitada, se o testador não morrer na guerra ou convalescer do ferimento, ou seja, se ele puder, depois da guerra, né, ou porque está ferido, conseguiu se curar, se ele puder procurar as formas ordinárias de testamento, esse testamento não compatível, que é o único feito de forma oral, ele pode chegar a não ter validade. Então, esses são os testamentos especiais. Incluam, por favor, no estudo 1896 sobre o testamento não compatível, que o pessoal de concurso adora colocar essas questões sobre testamento não compatível. Vamos lá para a segunda parte da nossa aula, deixa eu abrir aqui a aula, que é a ação de petição de herança. Ótimo. A ação de petição de herança, gente, ela é cabível para uma pessoa que se acha herdeiro, tá? Só herdeiro, que se acha herdeiro sobre aquele determinado bem. Uma pessoa que entende que deveria ter a propriedade do bem. Contudo, essa ação de petição de herança, ela só é cabível depois que o inventário finalizou, ou seja, já houve partilha. Após a partilha é que é possível a ação de petição de herança. Vejamos primeiro o seu cabimento no Código Civil 1824, que traz: o herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório para obter a restituição de herança ou de parte dela contra quem, na qualidade de herdeiro ou mesmo sem título, a possua. Eu trouxe para vocês aqui alguns casos comuns onde é possível observar pessoas peticionando a ação de petição de herança. Tá? Os casos comuns, eu coloquei um sucessor que é mais próximo da ordem de vocação do que o que possui. Vejamos as classes lá, começando a primeira classe dos descendentes e a última dos colaterais. Verifica-se que uma das pessoas que estão em classes prioritárias não foram contempladas com herança, e tudo pessoas de classe abaixo foram contempladas. Então, a possibilidade aqui de ação de petição de herança. Nós temos o sucessor contemplado em testamento não citado no inventário. Ora, as pessoas dos seus herdeiros e até o próprio inventariante não colocaram que o testamento existia. Esse sucessor que foi contemplado, ele também pode entrar com uma ação de petição de herança. Possível sucessor que ingressa com uma ação investigatória cumulada com ação de petição de herança, porque a ação investigatória é uma ação de Estado. Uma ação de Estado é aquela que tenta identificar uma pessoa frente à sociedade. Eu sou Matheus Bezerra de Castro, poderia ter outra pessoa homônima a mim. Por que me diferencia? Diferencia por características individuais, diferencia por características políticas, eu sou brasileiro, e diferencia por características familiares, meu nome, meus ancestrais e por aí vai. E é um dos casos mais comuns que nós temos, onde a pessoa fala: oh, eu sou filho, eu sou descendente desse autor da herança. Então ele cumula uma ação de investigação de paternidade com uma ação de petição de herança. Possível sucessor que ingressa com reconhecimento de união estável, também muito presente na nossa realidade. Então, a pessoa que se diz companheiro ou companheira, contudo, não houve esse reconhecimento ou não foi chamado no inventário. Vamos fazer uma diferença aqui sobre o procedimento, que no CPC, no artigo 628, fala: aquele que se julgar preterido na herança, poderá demandar sua admissão no inventário requerendo antes da partilha. Ouvidas as partes no prazo de 15 dias, o juiz irá decidir. Se para a solução da questão for necessária a produção de provas que não documentar, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar em poder do inventariante
o quião do herdeiro excluído até que se decida o litígio. Esse procedimento descrito no CPC, veja bastante claro no nosso caput que ele é antes da partilha. Esse é um requerimento bastante simples que se faz durante o inventário. A ação de petição de herança é uma ação que ocorre pós-inventário acabar, ou seja, pós-partilha. Então, esse requerimento descrito no CPC, ainda que tenha um começo bastante parecido àquele que se julgar preterido, isso é durante o inventário. Pós-inventário, pós-partilha, a ação cabível seria a ação de petição de herança. Tá? Muitas vezes, para a pessoa designar a ação de petição de herança, ela primeiro precisa buscar uma ação de Estado. Das mais comuns, aí a ação de reconhecimento de paternidade e a ação de reconhecimento de união estável. Porque definindo eu sou herdeiro, assim eu posso buscar a propriedade que não foi distribuída a mim, não foi dividida a mim, partilhada a mim. Sobre a natureza jurídica da ação de petição de herança, nós temos 3 teorias que estão na nossa doutrina aí. A primeira diz que a natureza jurídica da ação de petição de herança é pessoal, ou seja, subjetiva, baseada na pessoa para definir quem é herdeiro ou não é. Essa ação, essa teoria, ela não é majoritária, em vista de que se ela fosse pessoal, seria a ação de petição de herança uma ação de Estado, mas existem ação de Estados próprios, já coloquei 2 exemplos para vocês, investigação e reconhecimento. E essa teoria é minoritária. A teoria que nós temos também é que ela é de direito real, essa é a que prevalece na nossa doutrina, na nossa jurisprudência, ligando esse herdeiro à coisa, e essa ligação que tem a transmissão de propriedade que ocorre do de cujus para um novo herdeiro. A ligação que se tem é de um sujeito ativo, o proprietário, e nós temos a coisa que é a herança, o espólio. Essa ligação que une uns aos outros, nós temos o domínio. Então, isso nós vimos lá em direitos reais, direito das coisas, e é o que a teoria que prevalece. A ligação da ação de petição de herança é a busca da propriedade para o seu legítimo proprietário. Então, a ligação da propriedade ao proprietário pelo domínio. E nós temos uma teoria mista que junta, que ela é uma ação tanto que é pessoal, assim como é uma ação de direito real. Essa também é minoritária, uma vez que a ação de petição de herança não tem no seu cabimento o reconhecimento do estado de herdeiro. Então, ações de Estado, como de reconhecimento, têm normativa própria e procedimento próprio. A ação de petição de herança, teoria máxima majoritária, define essa ligação pessoa, sujeito ativo, com a sua propriedade pelo elo domínio. Quem teria legitimidade ativa, ou seja, quem poderia entrar com uma ação de petição de herança? Nós temos aqui o sucessor ab intestado, que é o sucessor legítimo da ordem de vocação hereditária que nós temos lá no 1829. Um sucessor testamentário, alguém que foi definido como herdeiro através de um testamento. Um sucessor reconhecido por ato voluntário dos pais. Bastante interessante a ideia de que os pais voluntariamente reconhecem alguém como filho ou como sucessor. Nós temos também um sucessor reconhecido por sentença proferida na ação de investigação de paternidade, que aí já teve um pouquinho mais de litígio, mas a pessoa considerada como herdeiro também poderá entrar com uma ação de petição de herança. Um sucessor do herdeiro, que é a pessoa do herdeiro faleceu e seu sucessor está tentando buscar essa herança. Então temos o autor da herança, o falecido, o seu herdeiro. O seu herdeiro falece antes de receber, o seu sucessor teria legitimidade ativa para entrar com uma ação de petição de herança. O herdeiro fideicomissário, a gente vai falar sobre fideicomisso lá sobre substituição do testamento, mas já para adiantar vocês, é possível que um testador, através do testamento, deixe a propriedade para uma pessoa chamada herdeiro fiduciário e, através da sua morte, ou de um determinado tempo, ou de uma condição imposta no testamento, esse herdeiro fiduciário tem que transmitir a propriedade para uma outra pessoa chamada herdeiro fideicomissário. Então, o fideicomitente, que é o testador, ele passa a propriedade para um herdeiro fiduciário, e por determinado tempo, ou pela morte desse herdeiro fiduciário, ou por qualquer condição descrita lá no testamento, nós temos essa passagem de propriedade desse herdeiro para um outro herdeiro, que é um herdeiro chamado fideicomissário, que nós estamos descrito aqui. Tá? Mas não se preocupem que nós também teremos substituição e nós falaremos sobre o fideicomisso. O interessante do fideicomisso, só para critério de curiosidade, é que só é possível o herdeiro fideicomissário ser de pessoas ainda não concebidas. Temos ainda como legítimo ativo o cessionário da herança, que é aquele que recebe a herança através de cessão de direitos hereditários. Veja que aqui nós não temos o legatário. Por que o legatário não entra aqui?
Porque a ação de petição de herança tem na sua legitimidade ativa somente pessoas que buscam receber um percentual, ou seja, uma sucessão universal. Já o legatário, ele recebe a título singular, ele recebe uma coisa específica. E para esse tipo de ação, a ação de petição de herança não é cabível. Para então, o que o legatário tem que fazer para receber a sua propriedade? Ele terá uma ação petitória, chamada ação reivindicatória, tá? E essa ação reivindicatória, o legatário poderá buscar a sua propriedade que o testador deixou para ele. Quem é a legitimidade passiva? Ou seja, você direciona essa ação para quem? Quem são os réus requeridos desse processo? A legitimidade passiva é aquele possuidor do bem, se for ele herdeiro ou não. Esse possuidor do bem, ele é chamado de herdeiro aparente. Muita gente confunde herdeiro aparente com aquele que tenta se dizer herdeiro. Então, muita gente coloca que o herdeiro aparente seria aquele legítimo ativo. Mas não, o herdeiro aparente é o legítimo passivo, é aquele que, por enquanto, se apresenta como herdeiro, podendo, ao final da ação, ter que dividir o patrimônio para outros herdeiros que apareceram, ou literalmente perder esse patrimônio em favor daquele que se diz herdeiro prioritário. Tá? Quando você entra com uma legitimidade passiva para quem está na posse do bem, seja herdeiro ou não, você tem que fazer um litisconsórcio passivo necessário, chamando todos os herdeiros, mesmo porque dos efeitos da sentença que nós vamos ver agora, o 1825 fala que na ação de petição de herança, ainda que exercida por um só dos herdeiros, poderá compreender todos os bens hereditários. Em vista de que eu estou buscando o patrimônio, o patrimônio, ora que era dividido entre 4 pessoas, vamos colocar que todos receberam 25%, se acaso eu incluir mais um herdeiro, esse percentual não vai ser diminuído só de um, mas terá que ser diminuído de todos os outros 4 já pré-existentes, virando 20% para ser dividido em todos. Então, mesmo que eu entre contra somente um, colocando em litisconsórcio passivo necessário os demais, todos os herdeiros devem ser chamados para que haja discussão sobre o patrimônio. É possível que também haja o reconhecimento da ineficácia da partilha, ou seja, que não há produção de efeitos sobre a partilha. O 1826 coloca que o possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens do acervo, fixando-lhe a responsabilidade segundo a sua posse, observado o disposto nos artigos 1214 e 1222. Isso aqui é o seguinte, gente, tem uma pessoa que se diz legítimo possuidor e tem outra pessoa que está possuindo que ela pode ora estar de boa-fé ou ela estar de má-fé. O que é o possuidor de boa-fé? Só para a gente lembrar. O possuidor de boa-fé é aquele que ignora o vício de aquisição da propriedade. Ele desconhece que existe outra pessoa que é proprietário do bem que ele pensa ser dele. Se ele estiver assim, ele está de boa fé. Agora, se ele estiver de má fé, ele não ignora o vício aquisitivo de propriedade, ou seja, ele sabe que o que ele está possuindo é de outra pessoa e ainda assim ele continua possuindo. Os efeitos da posse são descritos em 1214 a 1222, atribuindo, pela lógica, mais direitos ao possuidor de boa fé, menos direitos ao possuidor de má fé. Lembrando, coloque na cabeça, possuidor de boa fé não necessariamente é o legítimo possuidor. O possuidor de boa fé é aquele que possui um bem, ele não é da sua legítima posse, mas ele ignora, ele não sabe que está possuindo bem de terceiro. Tá? Então, ainda que o nome seja bastante bonito, boa fé, legítimo possuidor e possuidor de boa fé são distintos. O parágrafo único coloca que a partir da citação, a responsabilidade do possuidor, esse herdeiro aparente, se há de aferir pelas regras concernentes à posse de má-fé e à mora. Veja que isso aqui é somente se acaso ele fosse de boa-fé e a partir da situação ele se transformaria em possuidor de má-fé. Nada impede que ele já fosse possuidor de má-fé antes. Exemplo, quando a pessoa realmente sabia que existia um filho do decujus e ele voluntariamente não colocou no inventário e já ocorreu a partilha. Então, ele já tinha o conhecimento do vício aquisitivo de propriedade desde o início, ou seja, ele já estava de má-fé. Então, se ele estava de má-fé, o seu termo inicial não é a citação, é o período pelo qual ele já conhecia e não fez esse procedimento para citar esse herdeiro. Tá? Aí eu trouxe para vocês aqui, de caráter resumido, o que o herdeiro aparente tem que fazer sobre posse de boa e de má-fé, mas dê uma olhada depois no 1214 a 1222, que vai falar sobre as benfeitorias, vai falar sobre os acessórios e esse motivo de direito real. Vamos passar para o direito sucessório. Bom para vocês dar uma revisada sobre posse de boa-fé e posse de má-fé. O 1827 traz
sobre as alienações feitas a terceiro. Uma pessoa que recebeu o herdeiro aparente que tinha essa posse e essa propriedade transmite a uma outra pessoa, a um terceiro. Vamos lá. O herdeiro pode demandar os bens da herança mesmo em poder de terceiros, sem prejuízo da responsabilidade do possuidor originário pelo valor dos bens alienados. Parágrafo único. São eficazes as alienações feitas a título oneroso pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé. Então, nós temos duas situações para quem está na legitimidade ativa, está buscando, através de petição de herança, os bens. Ou ele recebeu os próprios bens, ou ele receber um valor que corresponda aos bens. Quando ele vai receber os próprios bens, quem está peticionando? Conforme o parágrafo único, se por acaso o terceiro ele recebeu em caráter gratuito ou pela má-fé. Se ele já sabia que estava recebendo o bem, em razão de outra pessoa que estava lhe cedendo, ele sabia, olha, ele não poderia me ceder porque não é dele, eu vou receber mesmo assim. Se ele já está de má-fé, ou ele recebeu a título gratuito, ou seja, ele não teve que fazer contraprestação, né? Ele só recebeu. Neste caso, ele tem que devolver o próprio bem ao peticionante. Se acaso ele recebeu, mas ele fez uma contraprestação, ele pagou, e ele estava de boa fé, ou seja, ele pensava que realmente estava recebendo de alguém que poderia lhe transmitir, aí o peticionante não terá direito ao próprio bem. Ele terá que ir buscar o valor desses bens, tá? Mas não fica no prejuízo. Pena que algumas pessoas querem o patrimônio em si, tá? Mas prejuízos patrimoniais, se formos bastante objetivos com o valor, tirando o subjetivismo da paixão pelo bem, sobre aquele bem sempre foi da família, enfim, o prejuízo patrimonial não ocorre. De forma de alienação onerosa e de boa fé, o terceiro que está com o bem fica com ele. Se for uma alienação gratuita ou qualquer uma delas, alienação gratuita ou de má fé, a pessoa que está o terceiro já está de má fé, ele terá que devolver o próprio patrimônio. Vamos lá. E o pagamento de legado? Como é que se faz pelo herdeiro aparente? O 1828 coloca: o herdeiro aparente, ou seja, quem está na legitimidade passiva, que de boa fé houver pago um legado, não está obrigado a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor, ressalvado ao verdadeiro sucessor o direito de proceder contra quem o recebeu. Então, se por acaso o herdeiro aparente, desconhecendo que existia um possível herdeiro, um verdadeiro sucessor, ele transmite e paga um legado, porque o testador deixou um legado, e ele vai lá e paga, se ele tiver de boa fé, ele não terá que entregar o bem para o verdadeiro sucessor. Mas, em continuação ao 1828, se nós temos aqui a má-fé, ou seja, ele fez isso para sair do seu patrimônio e entregar pagar um legado, ele terá que cumprir com aquele pagamento, então terá que ressarcir. Somente no caso de boa-fé que nós temos o direito do verdadeiro sucessor e de ir contra quem o recebeu. Isso só ocorre se acaso não o estiver prejudicando na legítima, porque se ele já recebeu o mínimo, que é o do direito, o direito que recai sobre ele já teria sumido. Recebendo o mínimo 50%, que é chamado da parte indisponível, está ótimo. Claro, dividido entre todos os herdeiros legítimos necessários. Prescrição. Com essa ação de petição de herança, como é que ela é? Quanto tempo a pessoa ainda pode entrar para não perder o direito à sua pretensão? A súmula 149 da STJ fala que é imprescritível a ação de investigação de paternidade. A qualquer momento você pode entrar contra alguém para ver se ele é realmente seu pai ou não. Claro que vivo ou morto, né? Mas não é o de ação de petição de herança e não colocou um prazo decadencial aí bastante claro nessa súmula de quanto tempo começaria, de quanto tempo poderia ser entrada essa ação de petição de herança. Só ela colocou que é imprescritível a de investigação de paternidade. É considerado o prazo prescricional da ação de petição de herança 10 anos. 10 anos. O problema está mais ou menos sobre o termo inicial. A regra é que esse termo inicial desses 10 anos conte a partir da morte do decújus. Então, ocorre da abertura da sucessão. Mas nós sabemos que existem causas suspensivas, interruptivas, né?
da prescrição e, por exemplo, os menores impúberes, para eles não correm prescrição. Então, quanto tempo começaria para quem é menor impúbere? Ou seja, tem menos de 16 anos. A partir do momento em que ele faz 16. No momento em que ele faz 16, ele tem mais 10 anos para ele entrar com uma ação de petição de herança. Ou então, no caso de ele ser reconhecido a paternidade ou maternidade, não tem esse reconhecimento prévio, no momento em que há esse reconhecimento transitado e julgado, nós temos a partir daí os 10 anos para ele entrar com uma ação de petição de herança. Então, esses 10 anos é fixo. O que altera é quando esses 10 anos começam, qual é o termo inicial. Ora é a abertura de sucessão, ora é quando ele se torna um menor púbere, ora quando ele é reconhecido como filho. Esses são os estudos sobre ação de petição de herança. Aí vamos para nossas disposições testamentárias. As disposições testamentárias estudam o conteúdo, a extensão do que o testador deixou no seu testamento. Então, até onde vai a vontade do testador? No caso de dúvidas, de interpretações, o que a gente levaria em conta? Veja que nem todas as pessoas têm PhD em português, em gramática, são doutores, mestres, enfim. Tem pessoas que sabem escrever, sabem ler, mas não têm um conhecimento muito bom sobre como escrever completamente, questões de vírgula, acentuação. Isso pode gerar dúvidas. As disposições testamentárias trazem um pouco da ideia sobre isso, do que fazer nesses momentos de dúvida. A interpretação dos testamentos segue a mesma lógica da interpretação dos negócios jurídicos, sendo o testamento aqui, no caso, um negócio jurídico unilateral, porque depende somente da vontade do testador de o fazer. Aí eu trouxe para vocês aí os artigos 112 a 114, que fala da boa-fé, fala dos costumes. Às vezes palavras que nós falamos aqui no Tocantins sejam palavras distintas em outro local, e a gente tem que basear nos costumes daqui. Tem que basear na boa-fé, que nesse dever de cuidado, de lealdade, de confiança que tem que ter entre essas partes. E em específico ao testamento, nós temos o 1899, que fala que quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, prevalecerá que melhor assegure a observância da vontade do testador. Verifiquem que não é a vontade do legatário, não é a vontade do herdeiro testamentário, não é a vontade do testamenteiro, tampouco é a vontade do advogado, do juiz, do oficial de justiça, não é a vontade dessas pessoas, é a vontade do testador. Mas, professor, como é que vai saber qual é a vontade do testador se agora ele está morto? É essa luta que se faz caso a caso na nossa justiça. Verificar quais eram as ações pretéritas que ele tinha, o que está escrito, as informações que tem sobre outras provas, testemunhas, quais todas as 5 provas que nós temos no nosso processo, e verificar o que o testador, em determinado ponto do testamento, realmente queria colocar. E tem que prevalecer a vontade dele, não é a vontade do juiz para facilitar o processo acabar logo, não é do advogado que quer receber do seu cliente, não é do próprio cliente, não é do oficial de justiça, não é de ninguém, é do testador. O artigo 1900 do Código Civil coloca algumas cláusulas, algumas disposições que já são consideradas nulas. Estando no testamento, é a mesma coisa de nós fecharmos os olhos e não ler aquela frase, não ler aquela cláusula, né? Aquela disposição. 1900 eu coloco assim para vocês entenderem, né? Que não produz efeitos nenhum. É nula, na nulidade absoluta, a disposição inciso 1, que institui herdeiro ou legatário sobre a condição captatória de que este disponha, também por testamento, em benefício do testador ou de terceiro. A pessoa que faz o testamento, ele dispõe para alguém, para um herdeiro, testamentário ou legatário, falando, olha, você só vai receber esse patrimônio se por acaso você também, por testamento, passar algo a mim. Essa, para mim ou para outra pessoa, essa condição captatória é considerada nula. Tá? 2. Que se refere a pessoa incerta cuja identidade não se pode averiguar. Colocar uma pessoa falando assim, eu queria passar para o meu amigo. E não coloca quem é o amigo, ou eu colocar pessoas fictícias, eu não estou passando para o Son Goku. E essa pessoa é uma pessoa incerta. Pessoas incertas não recebem, daqui a pouco vamos falar um pequeno detalhe sobre ela, do inciso 3 e 4. 3. Também é nula a disposição que favorece a pessoa incerta, cometendo a determinação de sua identidade a terceiro. Eu coloco, olha, eu quero que a Maria escolha, por livre vontade, quem vai ser meu herdeiro testamentário ou ser meu legatário. Se essa pessoa é incerta desse modelo, não pode ser considerado válida, portanto, nula a disposição, pelo qual um terceiro tem que escolher quem é a pessoa que vai livremente, da sua imaginação, quem ele vai dispor do testamento.
O inciso 4 também coloca que é nula a disposição que deixa arbítrio do herdeiro ou de outrem fixar o valor do legado. Tá? Sobre caráter geral, nós temos a impossibilidade por nulidade, né? Nós temos aqui nulo. Possível mas será considerado nulo que um herdeiro ou um legatário ou qualquer pessoa fale, não, eu vou receber 10%. Não, agora eu vou receber 30%, vou receber 50%. Então a definição de valor está com essa vedação por nulidade. Inciso 5, que favoreça as pessoas a que se referem os artigos 1801 e 1802, que nós já estudamos lá, os ilegítimos sucessórios. A exemplo do tabelião. Já em relação ao inciso 3 e inciso 4, que eu quero deixar detalhe, é o artigo 1901, que fala, valerá a disposição, ou seja, está válido, a disposição 1, em favor de pessoa incerta que deva ser determinada por terceiro. Professor, até aí está igualzinho ao inciso 3, olha, um terceiro que está definindo quem é o herdeiro testamentário ou legatário. Mas veja depois da vírgula, dentre duas ou mais pessoas mencionadas pelo testador, escolha entre João ou escolha entre Maria. Ou pertencentes a uma família, eu quero que seja para os descendentes dos Abreus de Divinópolis. Ou a um corpo coletivo ou a um estabelecimento por ele designado. Eu quero que passe a um dos professores da Unesco. Olha que bacana. Então veja que há uma forma de determinação. Então não há possibilidade de estar considerado como nula a disposições às pessoas indeterminadas. Agora, pessoas determinadas e determináveis, isso é possível. Então, para pessoas absolutamente indeterminadas, é nula a disposição. Para pessoas que se determinam pelo próprio testamento ou que podem se determinar, ou sejam determináveis, essas estão válidas. Tá? Inciso 2. Também valerá a disposição em remuneração de serviços prestados ao testador por ocasião da moléstia de que faleceu, ainda que fica ao arbítrio do herdeiro ou de outrem determinar o valor do legado. Isso implica lá no inciso 4 do 1900, que fala que está vedado ao arbítrio de alguém colocar o valor. Mas se por acaso a pessoa que no final da vida do decujus prestou serviços a ele, cuidou dele, ajudou ele, por testamento, tá? É possível que ele passe valores a ele, e esse valor quem vai definir ou é o herdeiro ou alguém que ele determinar, tá? Muita gente coloca uma dúvida. Só o fato de eu cuidar de uma pessoa mais idosa já me garante uma prioridade na herança? Não, a não ser que você esteja na ordem de vocação hereditária da sucessão legítima, ou que nós estamos estudando sucessão testamentária, que essa pessoa, por testamento, te deixou alguma coisa. Só o fato de zelar de alguém não lhe garante a herança, né? O 1902, caput, parágrafo único, coloca do favorecimento aos pobres. A disposição geral em favor dos pobres, dos estabelecimentos particulares de caridade ou de assistência pública, entender-se-á relativa aos pobres do lugar do domicílio do testador, ao tempo de sua morte, ou dos estabelecimentos aí situados, salvo se manifestamente constar que tinha em mente beneficiar os de outra localidade. Parágrafo único. Nos casos deste artigo, as instituições particulares preferirão sempre as públicas. Então, ótimo. Eu colechei falando assim, eu quero deixar a minha parte disponível, meus 50%, que existe somente no caso de haver legítima, com herdeiros legítimos necessários, eu quero passar esse meu patrimônio, metade desse patrimônio meu disponível, para as instituições de caridade. E ele não coloca onde as instituições de caridade ou quais instituições de caridade seriam. Primeira presunção é de que as instituições de caridade, ou descritas aí para os pobres, estou dando um exemplo só de uma, a preferência é que seja por local do seu domicílio, ou seja, se for aqui em Paraíso, o local de Paraíso, a não ser que ele expresse que seja em outro local. Segundo, se ele não definiu se é particular ou se é pública esse estabelecimento de caridade, irá preferir as particulares do que as públicas, tá? Uma vez que essas públicas já recebem patrimônios do Estado, do município, enfim. Já as particulares é tudo patrimônio próprio e o nosso parágrafo único definiu que as instituições particulares irão preferir. Até se ele nomear patrimônios e a casa exceder a legítima, ele colocou 70% e sobrou só 50% para passar, esse 50% irá preferir as privadas, tá? Os outros 20% que poderiam chegar a ir às públicas não seriam. Então, até nesse momento de divisão, as particulares preferem as públicas. O 1903 traz sobre o erro
sanável, que fala: o erro na designação da pessoa do herdeiro, do legatário ou da coisa legada anula a disposição, salvo se pelo contexto do testamento, por outros documentos ou por fatos inequívocos, se puder identificar a pessoa, a coisa a que o testador queria referir-se. Ocorre nas situações onde a pessoa coloca: eu quero deixar para Maria. Só que existem duas Marias na família dele, pessoas que poderiam receber, a Maria de Jesus e a Maria do Carmo. Então verificaria qual é a vontade do testador, não é a vontade da Maria de Jesus, não é a vontade da Maria do Carmo, verificaria para quem efetivamente ele queria passar, e se por acaso for verificado que era para uma delas, irá o patrimônio a ela. Ocorre também em situações onde o apelido da pessoa é bastante conhecido. Muitas pessoas públicas têm apelidos bastante conhecidos numa cidade. E se a pessoa colocou o nome do apelido, o apelido ao invés do próprio nome, é possível que aquele testamento, já que pela situação, pelo contexto, chegue à pessoa pelo qual o testador queria que a sua herança fosse passada. O 1904 fala da nomeação de duas ou mais pessoas sem falar quanto que é de cada pessoa. Se o testamento nomear dois ou mais herdeiros sem discriminar a parte de cada um, partilhar-se-á por igual entre todos a porção disponível do testador. Colocou assim: olha, eu quero passar meu testamento para João e Maria, mas ele não falou João e Maria, João de tal, Maria de tal, bem específico quem é, ou pelo menos determinado. E não colocou quantos por cento queria passar para João e quantos por cento queria passar para Maria. Pega a parte disponível, que em regra é aquele 50% que nós temos, né, já que a outra parte é chamada indisponível, legítima. Então, dos 50%, metade ficaria com João de tal e a outra metade ficaria com a Maria de tal. 1905 coloca: nomeação é sobre nomeação individual e coletiva. Se o testador nomear certos herdeiros individualmente e outros coletivamente, a herança será dividida em tantas cotas forem os indivíduos e os grupos designados. Veja que eu coloco, por exemplo, eu quero passar 30% do meu patrimônio. 10% vai para João de tal, 10% vai para Maria de tal, e os outros 10% vai para Joaquim e Letícia. Veja que os dois primeiros têm percentuais bastante definidos, 10%, 10%. Contudo, os outros 10% sobre esse ficou sem definição do que iria para cada um deles. No caso, dividiria por cabeça, 10% ficaria para cada um dos nossos exemplares. O 1906 já coloca a ideia de cotas inferiores à legítima. A pessoa passar um testamento, ela tem a parte disponível 50%, mas ela dispôs de menos. Se forem determinadas as cotas de cada herdeiro e não absorverem toda herança, o remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos, segundo a ordem de vocação hereditária. Então eu coloquei, vou passar 15% para João. Veja, eu poderia dispor de 50%, eu só dispus de 15%. E os outros 35% disponíveis, o que irá fazer? Esses 35% que sobraram serão divididos conforme a ordem de vocação, seguindo as classes. Os descendentes, em concorrência com o cônjuge a depender do regime, os ascendentes, o cônjuge sozinho ou os colaterais. 1907 fala sobre quiões determinados e outros indeterminados. Se forem determinados os quiões de uns e não os de outros herdeiros, distribui-se-á por igual a estes últimos o que restar depois de completas as porções hereditárias dos primeiros. Exemplo: olha, eu tenho 3 herdeiros a receber. O herdeiro A irá receber 20%. E o herdeiro B e o herdeiro C, também eu quero passar para eles. Mas eu não falei quanto eu passaria para os demais. Aqui é uma situação que, vejo, naquele exemplo que nós colocamos no 1905, eu coloquei 10%, mas coloquei 2 pessoas. Então já sei que é 10%, só não sabia quanto, 5% para cada. Aqui ele colocou, olha, eu estou passando 20% para um, são 3, eu passo 20% para um, e eu também quero deixar para o herdeiro B, identifica quem é ele, e o herdeiro C. Neste caso, primeiro se paga os 20% para quem foi o definido, para o herdeiro A, e o herdeiro B e o herdeiro C irão receber o que restar, ou seja, até o limite da parte disponível, até os 50%. Neste caso, receberia B e C 15% cada, 20 com 15 daria os nossos 50% da porção disponível. Tá? Então, o que for de disponível, mas contudo, paga primeiro o que foi identificado, os 20%. O 1908 fala sobre: dispõe o testador
que não caiba ao herdeiro instituído certo e determinado objeto dentro da herança, tocará ele aos herdeiros legítimos. Isso é interessante. Gente, esse 1908, ele só não pode prejudicar a legítima das pessoas. Mas, por exemplo, eu tenho um carro que eu quero que seja passado para determinadas pessoas e não queria que outras recebessem, meus herdeiros. Eu chego e coloco, olha, por testamento, eu estou vedando que o herdeiro X fique com esse patrimônio. Ele vai receber menos? Pode ou não pode. Se acaso o restante da herança servir também para o pagamento da dívida, ele vai receber o mesmo tanto, o mesmo percentual. Contudo, dos bens ele não vai receber esse carro. Agora, se esse carro tem um valor mais alto do que pode ser dividido, ele ficará no prejuízo somente se atacar a legítima dele. Se não atacar, está tudo certo. Ele está recebendo pelo menos o seu mínimo. Tá? Então, enquanto não prejudicar a legítima, que é o valor que ele pode receber, herdeiros podem receber mais e menos. Tá? Se não, fique tranquilo. Eu tenho um carro, esse carro eu não quero que passe para o herdeiro X. Mas tem uma fazenda, tem casa, tem gado, divide-se o patrimônio no mesmo percentual, tudo certinho. Contudo, este carro não vai ficar para o herdeiro X. Este bem específico não vai ficar para um herdeiro específico. O 1909 já fala sobre vícios de consentimento, que trazem. São anuláveis, tá? Então, seria nulidade relativa, no caso de anulabilidade. São anuláveis as disposições testamentárias inquinadas de erro, dolo ou coação, vícios de consentimento. Até verifiquem, tá, por favor, sobre todos esses erros aqui, que são esses vícios de consentimento que são maravilhosos. Bom que estuda logo os vícios de consentimento e os vícios sociais. Parágrafo único. Extingue-se em 4 anos o direito de anular a disposição, contados de quando o interessado tiver conhecimento do vício. Qual é o prazo decadencial, né? Para que a pessoa que foi inquinada em erro, dolo ou coação, vícios de consentimento, possa alegar a anulabilidade do testamento. 4 anos. Mas é do ato? É da morte, da abertura de sucessão? Não. É de quando o interessado tiver conhecimento do vício. Então, conhecendo-se o vício, deste momento, 4 anos, prazo decadencial, para ele poder arguir essa anulabilidade, senão está caducou, né? Está decadente. 1910, fala sobre a ineficácia, falta de produção de efeitos de disposições testamentárias. A ineficácia de uma disposição testamentária importa das outras que, sem aquela, não teriam sido determinadas pelo testador. Então, se uma cláusula testamentária depende da outra e essa for considerada, por exemplo, nula, essa também será considerada nula, você perderá a sua eficácia. Deixa eu melhorar, porque caso de nulidade é caso de invalidade. A ineficácia seria, pela invalidade de uma, a produção de efeitos da outra, que é a ineficácia, também seria certa. Exemplo, eu coloco no meu testamento que eu vou passar para um amigo meu patrimônio. Essa é a minha cláusula primeira. A cláusula segunda é, o patrimônio que eu irei passar é de 25%. Veja que na cláusula primeira, eu coloquei para uma pessoa incerta, que, a depender das situações, não dá para definir, não é determinável, ela é absolutamente indeterminada. Essa cláusula nós já sabemos que é nula. A cláusula segunda fala o valor que eu passaria a essa pessoa. Então veja que, como dependente da primeira cláusula, a cláusula segunda seria ineficaz perante essa dependência existente na primeira. Tá? Agora, cláusulas independentes não tem problema nenhum. Então, por exemplo, eu coloquei essa primeira, a cláusula segunda, e a cláusula terceira eu coloco: quero deixar para fulano de tal 15% do meu patrimônio. Eu defini o meu valor e defini a pessoa. Essa aqui foi bastante definida valor e pessoa, essa não será considerada inválida, tampouco ineficaz. Essa permanecerá e ela ganhará esses 15%. Tá? Então, somente das cláusulas que dependerem uma da outra que poderá ocorrer essa ineficácia. 1910 fala sobre inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Vamos lá. A cláusula de inalienabilidade, gente, essa cláusula é imposta pelo testador, é uma restrição voluntária dos direitos. A pessoa recebe o patrimônio, contudo, ela não poderá alienar, ela não poderá dar em pagamento, ela não poderá vender ou doar o patrimônio. Se por acaso for inserida essa cláusula de inalienabilidade, impostos ao bem por ato, liberalidade, por vontade própria do testador, ela implica também os efeitos de impenhorabilidade e incomunicabilidade, ou seja, ela não poderá ser alvo de penhora,
no caso de pagamento de uma dívida, ela é impenhorável e ela também é comunicável, que é afirmar o quê? Veja que em determinados regimes de casamento existem comunhões de patrimônio. Se eu colocar uma cláusula de inalienabilidade e depois a pessoa vir a casar, exemplo para o regime de comunhão total, esse bem não irá comunicar o patrimônio do outro, do cônjuge que casou, dada esse efeito da incomunicabilidade. Então, se eu insiro a inalienabilidade, os efeitos não são somente da inalienabilidade, também serão da impenhorabilidade e da incomunicabilidade. Parágrafo 1. No caso de desapropriação, aí é o interesse público prevalecendo sobre o particular, mediante indenização, né? De bens clausulados ou de sua alienação. Bens clausulados ou de sua alienação, no caso de venda, tá? Por vontade, por conveniência econômica do donatário ou do herdeiro, só ocorre mediante autorização judicial. Então, quem recebe um bem com cláusula de inalienabilidade ou porque ele foi desapropriado ou porque ele alienou por autorização judicial, o produto da venda desse bem converter-se-á em outros sobre os quais incidirão as restrições apostas aos primeiros. Então, ainda que eu faça uma alienação de um bem que, por vontade do testador, estava inalienável e o juiz conseguindo que eu faça essa venda, se eu transformar ela em outro bem, sobre esse bem recairá a cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Então, a venda dos bens de um para o outro pegará essa natureza restritiva voluntária do testador e passará para o que o bem for adquirido. Tá? Então, nós temos aí os casos de apropriação e de alienação. Tá? Essa é a aula de hoje. Espero que vocês disponham aí no fórum ou através do WhatsApp as dúvidas que por acaso vieram a ocorrer, comentários, sugestões e críticas. E para cômputo da nota, nós temos a nossa atividade discursiva. Bom? Bons estudos e um abraço a todos.